E ontem, a quinta-feira, foi muito agitada pelas bandas da Ilha do Retiro. Isso porque no final da manhã, o Sport confirmou a demissão do técnico Mariano Sosso. Em uma reunião com o Comitê Gestor de Futebol, com o presidente Yuri Romão, o Mariano foi comunicado da sua demissão. Pelo Sport, o Mariano fez 42 jogos, venceu 23, empatou 10, perdeu 9. O time com ele marcou 62 gols e tomou 38, um aproveitamento um pouco acima de 66%. Mariano Sosso deixa o comando técnico do Sport. Na avaliação da direção e do Comitê Gestor de Futebol, o nível de atuação do time caiu muito e a pá de cal foi o segundo tempo, o comportamento do time no segundo tempo do jogo contra a Chapecoense. E aí a direção se reuniu, inclusive várias vezes, eu tive a informação que o presidente Yuri Romão se reuniu com o Comitê Gestor de Futebol, com os membros remunerados da direção de futebol do Sport, mais de 3 vezes. E na última reunião foi decidido que o técnico Mariano Sosso não seguiria no comando técnico do Sport Clube do Recife. Após a demissão do Mariano, ontem mesmo a diretoria já começou a busca pelo novo técnico. E o principal nome era o técnico Daniel Paulista. O Daniel, técnico do CRB, tem contrato com o Clube Alagoano até o final de 2025 e tem uma estabilidade na equipe alagoana. O Sport procurou o Daniel Paulista, fez a proposta, mas o Daniel decidiu optar pela continuidade no projeto do CRB. Então, o plano A do Sport era o Daniel Paulista e o Daniel recusou. Com isso, no meio da noite de ontem, começou a conversa do Sport por outras opções. A contratação de Guto Ferreira, ele mesmo que conseguiu acesso com o Sport da Série B para a Série A em 2019, um técnico que conhece o futebol pernambucano, conhece o Sport e a competição. O Guto está dentro do perfil que o Guilherme Falcão descreveu no início da tarde. Um técnico experiente, com conhecimento da Série B e também que conheça o clube. Então o Guto Ferreira está bem próximo de ser anunciado como o novo técnico do Sport. O anúncio deve acontecer ainda no dia de hoje. É verdade que os últimos trabalhos do Guto no Ceará, no Coritiba, não foram bons trabalhos, mas é um técnico que tem 4 acessos da Série B para a Série A, então conhece muito bem a competição e conhece muito bem o Sport Clube do Recife. Então o Guto Ferreira deve ser anunciado a qualquer momento como o novo técnico do Sport. Quem foi anunciado ontem pelo Leão foi o lateral direito zagueiro Elibelton Palácios, colombiano de 31 anos, vem por empréstimo do Cruzeiro até o final da temporada. O jogador já está na capital pernambucana, fez os exames médicos, já fez um treinamento ontem à tarde no CT e agora aguarda a publicação do seu nome no bid da CBF, já para ficar à disposição para o confronto contra a equipe da Ponte Preta. O último jogo do Palácios, dia 3 de julho, na derrota do Cruzeiro por 1-0 contra a equipe do Criciúma, então está numa boa condição física. O Sport deve confirmar ainda hoje a contratação do atacante Wellington Silva, 31 anos, que vem do futebol chinês. E já já a gente volta para ouvir Guilherme Falcão, membro do Comitê Gestor de Futebol do Sport. Ele fala sobre a demissão de Mariano Sosso do comando técnico, como se deu a demissão do argentino do comando técnico do Leão da Praça da Bandeira. Sport Clube do Recife, que demitiu o técnico Mariano Sosso. Na minha visão, apesar de discordar de vários aspectos na conduta de Mariano Sosso em relação ao time, ele não é um mau treinador, mas os conceitos que ele tem sobre futebol acabam prejudicando o Sport Clube do Recife em momentos que não poderia prejudicar. Por exemplo, o Mariano Sosso, ele colocava todo o time para frente, era um treinador que gostava no esporte de colocar o time para frente, de atacar e esquecia um pouquinho
da defesa. Então, o Sport acaba desligando o treinador no momento em que anuncia Palácios, ex-Cruzeiro, o Wellington Silva, ex-Fluminense, é um jogador que está negociando, tem a questão do Plácido também. Então, os reforços que Sosso indicou, que avaliou, não vai poder trabalhar com o treinador que acabou atuando também nessas indicações. O retorno de Guto Ferreira. Guto, ao ser questionado pelo nosso repórter da Transamérica, o Tassis Michel, imediatamente se colocou à disposição. Então ele está acertando a sua volta 4 anos depois da primeira passagem. É um bom treinador? Claro que é. Tem história no Sport Clube do Recife de títulos? Tem sim, claro. Mas é um treinador que já teve também seu momento ruim no esporte. E quando teve instável, acabou não ficando. Foi desligado. A diretoria mudou, tudo bem. Mas de lá para cá, muita coisa no esporte mudou. O esporte se profissionalizou em muitas coisas, é verdade. Mas a filosofia e o conceito do treinador que o esporte buscava no mercado sul-americano, vamos dizer assim, no começo da temporada, era de trazer o perfil de Guto Ferreira? Acredito que não. É tanto que foram buscar o Sosso. E a análise de desempenho do esporte sabia, como também os dirigentes do esporte sabiam que Sosso é um treinador que é pra frente com seu time, desguarnece a defesa, faz muito gol e toma muito gol, como eu falei agora há pouco. Então, há uma certa incoerência do conceito sobre treinador do começo da temporada com o conceito de treinador que tem agora. Boa sorte ao esporte, precisa realmente de um treinador urgente, precisa de um treinador que conheça a Série B, e isso o Guto conhece a estrutura do esporte. Pode ser que tenha aí êxito na questão da sequência da Série B. Porém, o torcedor tem que ter paciência e a diretoria também. Por que está trazendo o Guto? Pelo conceito e pelo que Guto acredita do futebol? Ou um tapa-buraco, uma situação emergencial até o final do ano e depois troca de novo e vai buscar outro treinador, talvez que não conheça o futebol brasileiro a fundo, como o Mariano Sosso não conhecia? Então o esporte, nas 2 tentativas de trazer treinadores estrangeiros, se deu muito mal, né? Gustavo Florentin e o Mariano Sosso. E o que mais incomoda nessa incoerência que houve por parte do esporte foi, mês passado aumentou o salário do treinador e agora o demitiu. O esporte vem anunciando alguns reforços, né? Alguns jogadores que chegaram pela indicação do Mariano Sosso. E agora? É grande pergunta, Gabi. E agora mesmo, porque o Plácido tá aí, né? O Palácio, aliás, é também um jogador que foi indicado por ele. Beni também. Heleno Lobato, muitos jogadores. São jogadores que agora o novo treinador vai ter que ajustar. O esporte sabe das dificuldades que vai ter, até para a questão de quem vier comandar o esporte dizer, olha, amigo, aqui eu vou dar a minha cara. Talvez a cara que o treinador queira dar à equipe tire alguns estrangeiros do time. Não sei como ele vai analisar isso, mas o esporte não tem muito tempo para ficar pensando não, porque tem Ponte Preta, tem Santos na Vila na última rodada dos jogos de ida, vai virar o turno com 2 jogos atrasados, vai continuar com aquela gordura acumulada. Agora, para que ele consiga os objetivos, é importante conseguir pontuar. E jogar em casa com a Ponte tem que vencer, Gabi. A Ponte estava lá embaixo brigando contra o rebaixamento, com o Nelsinho Batista deu um upgrade, já tem 23 pontos. Se ganhar, já passa do esporte no jogo do sábado, amanhã na Arena. Tu tem noção disso, Mário? É bronca, viu? É bronca. Tem noção do quanto que tá competitiva, né? Essa Série B e do quanto o esporte perdeu oportunidades, né? Porque em casa ainda não conseguiu convencer. E esse jogo agora, meu amigo, se não vencer, a bronca vai ficar grande, viu? Porque é um momento decisivo também, né? É um momento importante. O esporte tem 2 jogos a menos, mas de nada adianta entrar nesses 2 jogos pressionados. Então essa vitória tem que vir de todo jeito. Com certeza. Tem que vencer para espantar
a má fase. Guilherme Falcão, membro do Comitê Gestor de Futebol do Esporte, ele explica a demissão do técnico Mariano Sosso. Dentro do processo do Departamento de Futebol do Esporte, nós fazemos avaliações periódicas do trabalho, né, do treinador, da equipe, do nosso staff. E dentro desse processo de avaliação, chegamos no entendimento que precisávamos fazer uma troca no comando técnico do esporte. Isso é uma decisão natural dentro do futebol. Não é algo inédito, não é algo novo, nem a primeira nem a última vez certamente que irá ocorrer. E o objetivo é a gente tentar aí resgatar ou recolocar a nossa equipe no trilho daquilo que nós imaginamos que é o adequado, que é o correto, que é aquele futebol vistoso e aquele futebol ofensivo de resultados que nos colocará na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem.